E eu quero falar sobre Jesus. Jesus. Conhecer a Cristo Jesus. Conhecer a Cristo. Eu quero ler 2 textos para iniciar essa minha exposição bíblica. Filipenses 4:13. Vocês conhecem bastante esse texto. Eu quero ler. Aliás, quero convidar você. Vamos ler juntos em voz, assim, voz de coral, voz bem forte e bonita. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma vez mais. Eu tenho uma outra versão que diz assim: eu posso fazer qualquer coisa, por meio de Cristo Jesus, pois Ele me dá forças para tal. Fazer qualquer coisa por meio de Cristo Jesus, pois Ele me dá forças para tal. Eu quero mencionar um outro texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 36 a 38. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e dunamis e poder. E como Ele, Jesus, andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Aleluia! Graças a Deus. Vocês sabem, o texto diz, a palavra saber, vocês têm nos acompanhado, é eido, não é gnose, não é epignose, é eido. Vocês sabem a respeito de Jesus de Nazaré e de como Deus o ungiu. A palavra ungir aqui é crio, com o Espírito Santo e com dunamis. Vocês sabem que Jesus andou por todos os lugares. Ele não fazia acepção de pessoas, Ele não fazia acepção de lugares, Ele andou por todos os lugares. Jesus não tinha na sua mente: eu não vou entrar ali porque ali é território do diabo, então eu não vou lá. Não. Jesus, Ele ia e Ele entrava em todos os lugares. E o texto sagrado continua dizendo: fazendo o bem e curando a todos os que estavam debaixo do poder do diabo, porque Deus estava com Ele. Aleluia, graças a Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você: quem é Jesus? Quem é Jesus? Você consegue me responder? Pode chutar. Ele falou Messias. Não, Jesus não é Messias. Filho de Deus. Quem concorda? Quem é Jesus? Meu Salvador. Quem é Jesus? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele que me fortalece? Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Vamos repetir isso junto? Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Como é importante você saber isso. Aliás, como isso é central na nossa fé. Agora a pergunta é: quem é Cristo? Quem é Cristo? Jesus é o Filho de Deus. Quem é Cristo? Cristo é o Messias. Cristo é o ungido. Jesus, homem, recebe a unção do Espírito Santo, e aí ele passa a ser Jesus Cristo, o Jesus ungido, o Jesus Messias. A palavra Cristo fala desta unção. Cristo no grego é crisma, crio, unção, ungido, Messias. O Jesus homem, ele foi ungido.
E aí ele passa a ser Jesus Cristo. O que fez com que Jesus se tornasse tão poderoso? A unção, o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Jesus, antes dele receber a unção, antes do Espírito Santo vir sobre ele, apoderar-se dele, ele nunca pregou uma mensagem, ele nunca fez um milagre, ele nunca fez nenhuma outra obra. Somente a partir do momento que ele foi ungido, somente quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, o encheu, aí ele começou a fazer a obra de Deus, indo por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos por Satanás, curando, restaurando as pessoas, depois que ele recebe esta unção. Quem sabe que está dormindo quando está dormindo? Você está dormindo e você pensa, eu sei que eu estou dormindo. Alguém consegue fazer isso? Hã? Alguém que está dormindo sabe que está dormindo? Sim ou não? Não. Ninguém sabe. Quando você dorme, você dorme. E quando você dorme, você não sabe que está dormindo. Você somente sabe quem você é quando você está acordado. Quando você está acordado, você sabe quem você é. Quando você sabe que está acordado, você sabe. Quando você está dormindo, você não sabe. Vocês trouxeram o cérebro? Amém? Aleluia. Eu e você somos estruturados, formados por várias áreas. Várias áreas. Existe a área econômica, existe a área da educação, existe a área da família, existe a área profissional. Existem várias áreas das quais eu e você fazemos parte. Existem algumas áreas que nós estamos acordados, nós conhecemos, nós sabemos, nós pilotamos esta área. Mas existem algumas áreas no nosso viver que nós estamos dormindo. E quando nós estamos dormindo, nós não sabemos. Você nem sabe que não sabe, porque você está dormindo naquela área. Por exemplo, se eu ainda não me despertei, se eu ainda não acordei na área da família, eu estou dormindo na área da família. Eu não sei como funciona a família. Eu estou cegado para a realidade chamada família. Mas se eu estou acordado na área chamada família, a família estruturada, o sacerdócio no lar, a palavra de Deus no centro, eu posso estar dormindo na área finanças. Ser um grande esposo, uma grande esposa, os nossos filhos maravilhosos, mas na área finanças nós estamos dormindo. Não sabemos como lidar com a área finanças. O apóstolo Paulo, ele diz, Tessalonicenses 5:23, eu não sei se nós temos no telão, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, 24, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, diga comigo, inteiramente. Inteiramente significa em todas as áreas. E que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 24. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Fará o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fará o quê? Fará com que eu seja irrepreensível em todas as áreas do meu viver. Aleluia. Quando a Bíblia fala que espírito, alma e corpo,
ela fala de todas as áreas. Não deixa nenhuma fora. Espírito, alma e corpo. Todas as áreas. Isso significa que devemos nos despertar em todas as áreas. Isso significa que Jesus Ele estava acordado, desperto em todas as áreas do viver dele. E Ele quer que eu e você também estejamos. Por isso, Ele, Jesus, é o nosso exemplo para cada área do nosso viver. Por exemplo, Jesus, Ele morreu como cordeiro, mas Ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Aleluia. Jesus morreu como escravo, mas ressuscitou como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele morreu como malfeitor, mas ressuscitou como supremo e justo juiz. Aleluia. Isso mostra que Jesus, Ele transitava com eficácia, com eficiência, em todas as áreas do viver. Aleluia. Jesus como homem, eu disse, Ele foi ungido por Deus. A unção o tornou em Cristo. Jesus Cristo. Amados, assim também, da mesma forma, eu e você, nós somos filhos de Deus. Se eu perguntar para você, quem é você? O que você diria? Filho de Deus. Quem é você? Tem gente que está com dúvida. Quem é você? E não somente eu e você somos filhos de Deus, mas eu e você também recebemos a mesma unção do Espírito Santo que Jesus recebeu. Nós temos o mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, habita em cada um de nós, porque a palavra de Deus garante, ela assevera, ela declara que eu e você somos morada, somos templos do Espírito Santo de Deus. Vocês não estão entendendo. Eu estou dizendo que eu e você, em Cristo, temos a imagem e semelhança dEle. Aquilo que se perdeu lá no Éden, Cristo Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Não aquele que estava perdido, mas o que estava perdido. Agora você é filho de Deus, e agora você é um ungido de Deus. Temos a mesma unção que habitou em Cristo Jesus. Recebemos o mesmo batismo, o mesmo dunamis, e recebereis poder, e recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito, a mesma unção. O óleo que está no cabeça, que é Cristo, está sobre nós, que somos membros do seu corpo. Aleluia. O mesmo óleo que está no cabeça, Cristo Jesus, o óleo não ficou armazenado, estocado no cabeça, ele desceu sobre cada membro do corpo de Cristo. O mesmo óleo, meu Deus. Aleluia, está. Ah, se nós entendêssemos isso. Pio, você está dizendo que o homem Jesus, o unigênito do Pai, começou a ser o Cristo por causa da unção. A unção é o Cristo, isso. E aí ele andou por toda parte fazendo bem, sim. E você está dizendo que eu em Cristo sou filho de Deus, sim. E a mesma unção está sobre a minha vida, sim. Eu também posso andar por toda parte fazendo bem, sim. Libertando os oprimidos do diabo, sim. Curando os enfermos, sim. Sendo relevante, sim. Aquilo que Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, aplica na minha vida, sim. Aleluia. Se você tem alguma dúvida, venha comigo por gentileza, Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito Santo testifica, dá testemunho ao nosso espírito que nós somos. Não. Deve estar errado. No grego deve estar errado. No grego diz: seremos um dia. Deve estar no futuro.
Não. Que já, agora. Diga assim: eu agora sou filho de Deus. Nesse instante. Aleluia. O próximo versículo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Meu Deus. Meu Deus, herdeiro de quem? Do Bill Gates, do Steve Jobs, do Sheik lá. Você é herdeiro de quem? Meu Deus. Somos co-herdeiros, iguais, co-iguais, herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Meu Deus. Meu Deus. Ei, eu estou dizendo o seguinte: que os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos da sua vida serão extraordinários. Você nunca experimentou aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso está às portas, isso está vindo, isso está chegando, porque eu e você temos um destino, eu e você temos uma herança, eu e você vamos participar da mesma glória que há em Cristo Jesus. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Sobrou alguma dúvida ainda? 1 João capítulo 2, 27. 1 João 2, 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece. Quanto a vocês, diga: quanto a mim. Queridos, esse texto está falando de você. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, imovível, não vai ser retirada, permanece em você. E não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Pio, você está dizendo, eu não estou dizendo nada, eu estou lendo Bíblia para você. Aquele mesmo homem chamado Jesus, ele se transforma no Cristo por causa da unção. Sim. Eu, pecador, morto na minha iniquidade, no meu pecado, na minha transgressão, fui salvo pela graça. E agora ele não somente me salvou, mas ele me unge com o mesmo Espírito que ungiu a Jesus. Sim. Agora que sabemos que somos filhos de Deus, agora que sabemos que já fomos ungidos com o Espírito Santo de Deus, depois dessa pequena introdução, meu primeiro ponto: Jesus sabia. Jesus sabia. Ouça isso. Jesus nunca falou palavras de necessidades. Nunca. Ele nunca disse: eu necessito de roupas, eu necessito de dinheiro, eu necessito de amigos, eu necessito de membros da minha igreja. Ele nunca disse: eu necessito de saúde. Ele nunca pronunciou palavras de necessidades. Amanhã eu quero continuar com vocês, mas tudo que Deus fez, Ele fez através da palavra. A palavra é um instrumento que cria. E disse Deus. Se Jesus, com os seus lábios santos, o homem Jesus, ungido pelo Espírito, aperta os cintos aí. Se este homem Jesus pronunciasse
alguma necessidade com seus lábios, ele criaria necessidade. Porque tudo que Deus criou foi através da palavra. Se ele dissesse, eu não tenho dinheiro, ele não teria dinheiro, porque ele criaria essa realidade na vida dele. Meu Deus, você é bem-aventurado por estar ouvindo isso. Eu estou dizendo que Jesus, o homem, foi ungido, e ele nunca pronunciou palavras de necessidades com seus lábios, porque ele estaria criando a necessidade. Eu estou dizendo que você também é filho de Deus, igual a Jesus. Eu estou dizendo que o Espírito Santo está sobre a sua vida, e eu estou dizendo, ei, a partir de hoje, cale a boca. Cuidado com o que você fala. Os seus problemas estão sendo gerados por você mesmo. É você quem está criando a cova para você cair nela, através daquilo que você fala. Porque você é filho de Deus e você é ungido igual a Jesus. Meu Deus. Jesus, como homem, ele andou como filho de Deus. Como homem, ele viveu no propósito de Deus. Jesus, como Jesus, teve sede, ele se cansou, ele teve fome. Mas Jesus, como Cristo, como ungido, ele era a água, ele era o descanso. Jesus, como o Messias, Jesus, como o Cristo, ele era o pão vivo que desceu dos céus. O que eu estou dizendo, que a Bíblia está dizendo, que eu e você como homens temos sim algumas necessidades, mas quando você olha para o teu espírito ungido pelo Espírito de Deus, você se abastece e supre a sua necessidade, porque você é o primeiro profeta sobre a sua própria vida. Eu não vou pregar, eu preciso ensinar, vou parar de pregar. Meu Deus. Por isso ele grita. Por isso Jesus Cristo grita. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele estava não somente com a multidão, naquele lugar ermo, afastado, desértico, e a multidão estava faminta. Jesus não somente estava ali com eles, mas Jesus estava pregando, falando, trabalhando. Todos estavam com fome, menos ele. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque ele aprendeu a não ser comandado por Jesus, mas a ser guiado pelo Cristo. E quando você olha para o teu espírito, lemos agora há pouco em João capítulo 2, você tem a unção e você sabe tudo. A Bíblia é mentira? Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Aquilo que você necessita, meu irmão, aquilo que você necessita, já está. Ele não vai te curar. Ele não vai te prosperar. Ele não vai te dar uma empresa próspera. Ele não vai aumentar o teu salário. Ele não vai colocar paz na tua família. Ele não vai fazer isso. Porque Ele te deu a palavra que produz tudo isso. E quando você declara a palavra, sabendo que é a palavra de Deus, não do homem, não pensamento positivo, não autoajuda, mas palavra de Deus, Bíblia, Rema. Quando você declara essa palavra com propósito, saiba que você voltará rapidamente testemunhando daquilo que está acontecendo na sua vida. A vida cristã não é uma
vida de aventuras e de incertezas. Pela palavra de Deus nós podemos pilotar todos os acontecimentos em cada particular do nosso viver. Meu Deus, meu Deus. Olha o que Jesus disse em João 6,63. João 6,63. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. A Bíblia Sagrada é um Espírito. A Bíblia Sagrada é um Espírito. Jesus diz: as minhas palavras são Espírito e vida. Por isso a Bíblia é um Espírito. Ela é viva, ela tem vida. O corpo para nada aproveita, a palavra aqui, ofeléu no grego. O corpo não traz nenhuma vantagem, não produz nenhuma vantagem. Você entende esse texto? Não? Você entende esse texto, sim ou não? Não. Esse texto está dizendo: o corpo não produz, ele não gera nenhum benefício, nenhuma vantagem, ele não traz vantagem. Está dizendo, não é a partir do corpo que venceremos. Não é se apoiando, se estribando nos seus entendimentos. Sabe o que é o estribo? Quando você monta num cavalo, você tem que pisar no estribo, não tem? E aí você apoia no estribo para montar no cavalo. E a Bíblia diz, não se estribe, não pise no estribo do seu entendimento. A carne para nada aproveita. Não é a partir da carne que você vai vencer. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Não é a partir do seu diploma que você vai vencer. Não é a partir do seu amigo que você vai vencer. Não é a partir de alguém que você vai vencer. A carne para nada aproveita. Mas o Espírito é que dá vida. O Espírito é que vivifica. Nós vencemos a partir do Espírito. Nós vencemos a partir da unção de Deus que está sobre as nossas vidas. Nós somos guiados pela unção. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Jesus, Ele não fala de necessidades. Estou cansado. Estou com dores. Ele não deixa o corpo dele controlar o dia a dia dele. Porque a carne para nada aproveita. Ele não toma decisões e ele nem espera soluções a partir do corpo, a partir da carne. Nós conquistamos a partir do Espírito Santo. Isso a Bíblia chama de andar no Espírito. Isso é conhecer o andar no Espírito. Isso é epignosis. Epignosis. Vocês já são doutores nessa palavra, epignosis. É a partir daí que nós vencemos. Jesus declarou aqui em João, capítulo 6, versículo 38. Olha o que Jesus diz. João 6, 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo, eu desci dos céus. Ele não diz que veio de uma grande universidade. Não, eu sou o doutor na universidade tal. E agora eu vou assumir meu ministério. Eu fiz agora o meu pós-doutorado e agora eu vou pastorear a igreja. Foi isso que ele disse? Não, eu vim de um país super desenvolvido. E agora então eu vou ser missionário num país subdesenvolvido. Ele diz, eu vim do céu. Meu Deus. Vocês não estão entendendo. Ele fala da origem dele. Eu vim do céu. Esta é a minha origem. Isso significa que quem comanda a vida dele é o céu.
Quando eu e você sabemos que pertencemos ao céu, nós sabemos que o comando das nossas vidas vem do Espírito e não da carne, porque a carne para nada serve, mas o Espírito para tudo é proveitoso. Eu vim do céu, disse Jesus. Essa é a nossa origem, nós sabemos disso, nós conhecemos isto é a nossa epignosis. Por isso Jesus Cristo proclama: eu não sou deste mundo, aleluia, o meu reino não é deste mundo. As soluções para a minha vida, disse Jesus, não se origina no mundo, mas se origina dos céus, do Espírito, do Messias, do Cristo. Eu tenho uma grande notícia para você. Você está preparado para uma grande notícia? Está? O mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus habita em você, 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 você. O mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus. Meu Deus! Ele veio do céu. O texto diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Desce quem está em cima, e o Espírito Santo veio de cima, do céu, do Pai Celestial. Essa é a origem do Espírito Santo. Esta é a origem da solução de todas as suas necessidades do céu, do Espírito. Saber a origem. Cadê os tuiteiros? Saber a origem é fundamental, porque determina o seu destino. Saber a origem é fundamental, porque determina o seu destino. Aleluia. Ah, Pio, a minha empresa está prosperando. Você sabe qual é a origem dessa prosperidade? Ah, Pio, meu ministério está prosperando. Você sabe qual é a origem dessa prosperidade? Ah, Pio, meu casamento é uma maravilha. Você sabe a origem dessa maravilha do seu casamento? Não se estribe no seu próprio entendimento. Eu quero encerrar, não quero cansar você. João 8,12, olha o que Jesus disse. João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele não fala sobre a luz, ele diz: eu sou a luz. Ele não diz que conhece uma luz, ele diz: eu sou a luz. Ele não diz: eu estudei sobre a luz, ele diz: eu sou a luz. Ele não diz assim: papaizinho do céu, meu queridinho, sabe, paizinho, será que o senhor me deixa ser uma lampadinha, uma luzinha, assim para brilhar na minha igrejinha, com o meu povinho, no meu guetinho, Não. Ele diz: eu sou a luz. Ele não diz: eu gostaria de ser a luz. Por causa do Espírito Santo habitando nele, sobre ele, embaixo dele, em volta dele, por causa da unção e do poder do Espírito Santo, ele grita: eu sou a luz. Ele é a luz. O que eu estou dizendo é: existem algumas áreas encobertas, nebulosas, em trevas na sua vida. Não adianta você ir no psicólogo, não adianta você ir no seu professor da faculdade, não adianta ir no seu conselheiro, não sei das quantas, não adianta ir lá. Você tem que ir na luz. A luz tudo mostra, a luz é que traz a resposta, na luz é que há a solução. Ei! Graças a Deus, como pessoas, como irmã, como deputada federal, alguns meses atrás, o pré-sal era a solução para o Brasil. Hoje, se eu tiro o petróleo lá do fundo, sai mais caro do que o mercado está pagando. Então, eu tenho que deixar ele lá embaixo. Cadê a solução? Cadê a solução? Jesus diz: eu sou a luz. Eu sou a luz. Ele não pensa na falta,
Ele não fala de problemas. Jesus não pensa na escuridão. Jesus não fala, eu desejaria ser a luz. Ele não fala de desejos. Ele tem a epignosis. Ele conhece, ele sabe, ele diz, eu sou a luz. Você pode ver Jesus dizendo, papai, será que eu poderia expressar um desejo de ter alguma coisa assim, assim, assim? Paizinho querido, você consegue ver Jesus assim? Ele sabe que ele, Jesus, é o Cristo ungido e que ele tem a palavra que cria. Ele diz, eu sou. Pio, mas quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, somente um pedacinho desse tamaninho do planeta Terra sabia quem era ele. Apenas algumas pessoas na Palestina. E ele diz, eu sou a luz do mundo. O mundo não sabia quem ele era, o mundo não sabia que ele havia nascido, o mundo não sabia da existência dele, e ele já declara, ele já profetiza, ele já anuncia, eu sou o Messias, eu sou a luz do mundo. O que eu estou dizendo, meu irmão, não espera as coisas acontecer, chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Por gentileza, fique em pé. Por gentileza. Eu lhes afirmo que esta mesma luz que é Jesus está aqui. E Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Existe uma diferença muito clara no grego entre a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é uma palavra, simplificando um pouco, é um enunciado, é uma declaração. Você diz algo. Ok? Rema é quando você tem um alvo, quando o objetivo é claro, e você declara aquilo para aquilo. Aquela palavra é endereçada para aquilo, isso é um rema. Então diga comigo, por gentileza. Eu conheço quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Não diga por dizer, eu quero rema. Eu quero rema. Olhe para dentro da sua alma. Não é para você dizer para o seu vizinho. É para você dizer para você, para a sua alma. Diga assim, eu tenho a natureza divina. Eu sou uma nova criação. Eu tenho uma nova origem. Eu tenho a palavra de Deus viva em mim. Eu não me originei na derrota. Eu não me originei na pobreza. Eu não me originei no pecado. Pecado é contra a minha nova natureza. Santidade é igual à minha nova natureza. Diga bem forte, eu recuso ser pobre. Eu recuso ser um fracasso. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu pai. Eu não falo de falta. Eu não falo sobre necessidades. O mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus habita em mim. A luz de Deus está em mim. A vida de Cristo está em mim. Por isso eu declaro, eu posso, no meu propósito, todas as coisas em Cristo Jesus, que me dá forças para agradar o Pai. Aleluia. 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 Enquanto você está descansando um pouquinho, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, se eu fosse você eu gritaria, eu estou. Portanto, se alguém está em Cristo, portanto, se alguém está em Cristo,
as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Meu Deus. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. O primeiro Adão pecou e deu origem a uma humanidade no pecado. Jesus vem como o último Adão e dá origem a um povo, a uma nação santa, a um povo eleito, a um sacerdócio real, a um povo adquirido para anunciar as grandezas de Deus. Quando ele diz, de novo Apocalipse, de novo, quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele está dizendo: eu sou o último Adão, eu dei origem a esse povo, e eu e você estamos no meio. Jesus é o princípio, Jesus é o fim, Jesus é o alfa, Jesus é o ômega. Eu e você estamos no meio. Você não entendeu? Deixa eu explicar melhor. O diabo vem à presença de Deus no livro de Jó, e Deus todo orgulhoso, pai orgulhoso, diz para o diabo: você viu meu servo Jó? O diabo diz: também? Também? Olha o que o Senhor fez com ele. O Senhor o protegeu na direita, na esquerda, na frente, de trás, em cima e embaixo. Ele está no meio. O Senhor o cercou por todos os lados. O Senhor o cercou por todos os lados. Ele é um queridinho do Senhor, ele é um protegido do Senhor. O Senhor cuida dele. E ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele está dizendo: você está no meio, você está protegido, você está cuidado, você está protegido, cercado pela minha graça, pela minha unção, pelo meu poder, pela minha vida. Ei! 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Praga alguma chegará à sua tenda, praga alguma chegará à sua vida. Oh, meu Deus. Significa que Ele começou algo em você e Ele vai terminar. Meu Deus. Tem um texto em Marcos, isso aqui é muito forte. Eu já termino. Marcos capítulo 6, diz assim: Jesus percebeu, ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha a parte final. E estava já a ponto de passar por eles. Olha o que Jesus faz. Eles estavam aqui remando, Jesus vem andando, e Jesus vai passar por ele. Vocês entendem esse texto, não? Significa que tudo aquilo que amarrava os discípulos, aprisionava os discípulos, dificultava os discípulos, impedia os discípulos de chegar, nada disso tinha efeito sobre Jesus. Deixa eu explicar de forma diferente. As nossas circunstâncias adversas não são circunstâncias adversas para Jesus. E Jesus disse: eu vou chegar do outro lado. E passando perto deles, eles gritaram: ei, fantasma! Jesus disse: não sou eu. Se é o Senhor, então
Manda ele ter contigo. Você conhece a história, conhece a experiência. Isso significa que Jesus queria passar adiante e chegar a outra margem. Mas Jesus não fez isso, porque Jesus só vai chegar juntamente conosco. Meu Deus! Paulo explica o mesmo pensamento de outra forma. Ele diz: muitos são os que correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Quem é esse um que leva o prêmio? A igreja do Senhor Jesus. Não tem como cabeça chegar sem o corpo. Ele vai nos levar em triunfo. Aquele que começou a boa obra, Ele irá terminar. Ele irá terminar, Ele vai concluir certamente, certamente, certamente. Meu Deus. Nesse mesmo texto de Apocalipse, no versículo 18, deixa eu ler para você, diz assim: aquele que vive, eu estava morto, mas agora estou vivo, para sempre e sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos em minhas mãos. Me responda essa pergunta: quantas pessoas você conhece que esteve morta e agora vive? Quantas? Jesus. Significando que nem mesmo a morte conseguiu retê-lo. Nem mesmo a morte conseguiu aprisioná-lo. A morte pode vencer a vida, mas a ressurreição vence a morte. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Meu Deus. Diga comigo, por gentileza: eu tenho a vida de Cristo em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga assim: o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. Ele me ungiu. Eu sou ungido. A unção flui livre e abundantemente sobre a minha vida, para curar os enfermos, para curar os doentes. A unção flui livre e abundantemente para libertar os cativos de Satanás e seus demônios. A unção flui livre e abundantemente através da minha vida para pregar a palavra de Deus com amor, com poder e com graça, porque o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. Eu sou ungido de Deus. Aleluia, 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 aleluia.